Vereadores aprovam regime de urgência para projeto que concede gratuidade de estacionamento aos idosos e pessoas com deficiência. Alternativas para a garantia do Fundeb na educação básica são discutidas em audiência pública na Câmara. Potencial econômico da arte e cultura é abordado no seminário Motores do Desenvolvimento. Regulamentação da atividade dos motoristas por aplicativos é aprovada pela Comissão de Planejamento e Transporte. No estúdio, eu vou conversar com a secretária de Educação de Natal, Cristina Diniz. O Câmara Repórter desta terça-feira, 14 de maio, está no ar. Olá! Já está em vigor uma alteração na Lei Maria da Penha, que agora permite que, em alguns casos, delegados e policiais retirem imediatamente de casa um suspeito que tenha agredido a companheira, caso não haja uma unidade da Justiça na região. A medida facilita a aplicação das chamadas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Alternativas para a manutenção do Fundo da Educação Básica, o Fundeb, foram discutidas em audiência pública na Câmara Municipal. A iniciativa do debate foi da vereadora Divaneide Basílio. Em vigor desde 2007, o Fundeb se estenderá até 2020. Gestores públicos de todo o país receiam pelo fim do fundo educacional e já começaram a mobilização pela manutenção e ampliação dos investimentos. A discussão chegou à Câmara Municipal e foi abordada em uma audiência pública realizada nesta manhã. Na hora que o Fundeb deixar de existir, com certeza vai ter uma falência total em todos os municípios, principalmente na educação básica. Sem o Fundeb, não tem como se manter de forma nenhuma o quadro funcional dos professores nos municípios e nos estados. Então, vamos tentar que em 2020 tenha uma emenda complementar para prorrogar por mais 14 anos ou 15 anos o Fundeb. O debate apontou os possíveis caminhos para garantir os investimentos na educação básica. Um deles é a articulação da população. Um dos principais riscos que a gente passa hoje com a educação pública brasileira é justamente o sucateamento, um projeto político de sucateamento, na verdade, porque dinheiro tem, recurso tem para ser investido. O que está em jogo hoje é a defesa desse caráter público e, se não for colocado e situado debates importantes para a educação, o que vai acontecer é que temas que não são centrais, que não são importantes para a realidade da escola pública brasileira, que precisa de mais professores, de mais sala de aula, de mais laboratórios, de mais quadras, que a gente perca esse debate e que, enfim, a gente perca esse nosso direito à educação pública. No município, o pagamento do piso do magistério toma hoje 100% dos recursos provenientes do Fundeb. Não sobram investimentos para outros gastos educacionais, como a capacitação dos docentes, por exemplo. Sendo todo utilizado na folha de pessoal, realmente não sobram recursos do Fundeb para outras despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino, como, por exemplo, investir em escolas, em recuperação de infraestrutura, e isso é preocupante. Isso a gente faz, então, com os recursos próprios do município, mas, sem sombra de dúvida, se esse fundo hoje, que está com prazo previsto para seu encerramento em 2020, se ele, por acaso, encerrar, os municípios terão, com certeza, grandes dificuldades de contribuir e de garantir esse investimento na valorização dos profissionais do magistério. A governadora Fátima Bezerra, escolhida como representante dos governadores em defesa do Fundeb, já apresentou duas propostas à PEC que institui o novo fundo. A primeira é para tornar o Fundeb uma política de Estado, sem prazo de validade. E a segunda delas diz respeito ao financiamento, para ampliar a participação da União na destinação dos recursos para a educação. O governo federal entra com muito pouco, 10% apenas, o que corresponde a 14 bilhões de um fundo de mais de 150 bilhões. Então o Fundeb é bancado principalmente pelos estados e pelos municípios. Daí a necessidade imperiosa de aumentarmos essa participação financeira da União, e é o que nós estamos propondo, sair de 10%, que é o percentual hoje,
para 40%, mas num prazo de 10 anos. A propositora da audiência, a vereadora Divaneide Basílio, afirmou que um dos encaminhamentos da audiência será a criação de uma frente parlamentar em defesa do serviço público. Estamos na contramão, a gente deveria estar aqui lutando pela manutenção e ampliação do Fundeb. No caso, a gente está aqui correndo o risco de perdê-lo. Então, a gente precisa fazer esse reclame na sociedade, todas as pessoas precisam entender que esse risco iminente de nós perdermos o Fundeb significa perder a educação. Estamos falando de uma questão básica, nós estamos falando de uma geração que será totalmente comprometida, que não terá perspectiva de futuro. Então, nessa casa, recorrentemente estamos trazendo esses temas das perdas de direito, mas esse da educação é um dos mais graves, porque é a base de tudo. Veja agora os assuntos e projetos de lei em discussão na sessão ordinária dos vereadores de Natal desta terça-feira. Na sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Fúvio usou o horário destinado ao pequeno expediente para falar sobre 2 novos projetos de sua autoria que foram protocolados no setor legislativo da Casa. Nós entramos com um projeto agora do Laço Branco, que institui o dia 22 de setembro como um dia de luta, de conscientização, para trazer esse tema da luta dos homens em defesa da mulher dentro do nosso município. E o outro projeto, o Todos por Ela, ele institui a obrigatoriedade que os condomínios afixem em lugares visíveis um cartaz orientando as pessoas, porque muitas vezes as pessoas veem, presenciam e não sabem como denunciar, a quem recorrer. Entre os 6 projetos previstos para apreciação está um de autoria da vereadora Ana Paula, que teve parecer contrário da Comissão de Justiça e dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura divulgar via internet a listagem de empresas prestadoras de serviços terceirizados. Ele traz a transparência na questão dos contratos com terceirizadas que acabam fornecendo recursos humanos para os CMEs, para as UBSs. Então, o que é que a gente quer com isso? Que a gente possa ter essa transparência do site da Prefeitura, possa conter o nome das pessoas que são contratadas por essas terceirizadas, para que a gente possa ter acesso a essas terceirizadas. O líder do governo, vereador Kleber Fernandes, apresentou o projeto sobre a gratuidade de estacionamento para idosos e deficientes físicos. A matéria teve o regime de urgência aprovado para votação na sessão desta quarta-feira. Existe uma interpretação equivocada de um shopping da cidade que passou a não mais aceitar o cartão de gratuidade de idosos e deficientes emitido pela STTU, e baseado numa lei estadual que diz que a competência para a emissão deste cartão de gratuidade para os idosos é do DETRAN, ou seja, o Departamento Estadual de Trânsito, nós estamos apresentando, em virtude disso, um projeto de lei, haja visto que a emissão deste cartão, que hoje é feita pela STTU, é feita tão somente com base em portarias e resoluções internas da Secretaria, e a partir de então teremos uma lei municipal reconhecendo a existência deste cartão e desta gratuidade para estes segmentos da população. A reportagem completa da sessão ordinária você acompanha no Notícias da Câmara desta quarta, às 1h50 da tarde. Em reunião extraordinária, os vereadores da Comissão de Planejamento e Transporte apreciaram na manhã desta terça o projeto de lei que trata da regulamentação dos transportes por aplicativo em Natal. Na comissão, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de autoria da vereadora Nina Souza, que regulamenta os transportes por aplicativo no município de Natal. Os vereadores estudaram o projeto, apresentaram votos aqui extremamente responsáveis, competentes. E assim, o projeto ele vem realmente cobrir uma grande lacuna. Nós temos que entender que a legislação 13.640 ela dá aos municípios a prerrogativa de regulamentar. E essa regulamentação ela urge, porque nós não podemos conceber transportes dentro de uma capital sem que haja uma organização. Uma vez aprovado o projeto nesta comissão, nós vamos iniciar o estudo e apresentação de algumas emendas com o objetivo de fazer adequações e aprimorar o projeto de lei. Com a regulamentação, os motoristas de transporte por aplicativo terão de ser registrados na Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Entre as mudanças, o projeto também cria o pagamento de uma taxa sobre o valor de cada viagem. A tarifa será destinada ao poder público municipal.
Agora a matéria segue para apreciação na Comissão de Defesa do Consumidor. Vai tramitar agora na Comissão de Defesa do Consumidor, que é com outro conceito, inclusive, que nós estamos presidindo, para também preservar o cidadão, preservar a segurança jurídica, e é isso que todos nós queremos, uma melhor na qualidade dos serviços de transportes públicos no município de Natal, e que um desses transportes públicos hoje é o Uber. Representantes das duas categorias estiveram presentes na comissão e ficaram satisfeitos com a decisão do colegiado. Mais de 2 anos tentando sensibilizar a casa da importância de criar uma regulamentação que permita, por um lado, dar mais segurança para o usuário desse tipo de transporte e para a gente, como concorrente, dar a tranquilidade de que nós vamos estar concorrendo em pé de igualdade. A gente tem a cada dia se colocado muito mais favorável e com muito mais satisfação aos entendimentos que estão acontecendo. Hoje foi um debate muito lúcido, os vereadores entendendo perfeitamente toda a regulamentação, entendendo as necessidades dos motoristas, uma regulamentação que tem sido construída com muito diálogo entre as duas categorias. O presidente da Comissão de Planejamento e Transporte, vereador Klaus Araújo, destacou o diálogo com as categorias para a formação da regulamentação. A expectativa dos parlamentares é de que até o mês de junho a matéria seja apreciada no plenário da casa. Houve uma demonstração de maturidade de todos os membros da Comissão de Planejamento Urbano, e assim a gente possa, o mais depressa possível, levar, cumprindo o rito, o calendário que foi estabelecido de emendas e tudo, para que a gente possa, no mês de junho, efetivamente votar a matéria. A regulamentação ela precisa ser feita na Câmara. A Câmara já vem empurrando isso com a Prefeitura há muito tempo. A comissão agora sentou, teve a relatoria do vereador Haroldo, foi aprovado por unanimidade, ela agora vai correr nas outras comissões. Nós vamos ter um prazo aqui dentro da casa para colocar as emendas. Nós precisamos entrar em um equilíbrio para que o município funcione sem problemas, o que está acontecendo hoje. Agora, fique por dentro da programação legislativa da Câmara Municipal nesta quarta-feira. A agenda legislativa desta quarta-feira, 15 de maio, tem início às 9 horas da manhã, com uma audiência pública para discutir o transporte de medicamentos e produtos para a saúde e suplementos, de propositura do vereador Klaus Araújo. A sessão ordinária está confirmada para as 14 horas no plenário da Casa. E à noite, a partir das 18 horas, acontecerá uma sessão solene em homenagem aos 100 anos da primeira Igreja Batista de Natal, proposta pelo vereador Dinarte Torres. Edesiane Moreno, para o Câmara Repórter. O governo do estado confirmou para esta quarta-feira, dia 15, o pagamento dos salários integrais dos servidores da segurança pública, dos que recebem até R$ 5.000 das demais categorias, e de 30% para quem ganha acima de R$ 5.000. Segundo o Executivo, esse pagamento corresponde a 54% da folha do Estado, no valor total de 242 milhões. Arte e cultura como fomento para a economia criativa. Esse foi o destaque da 37ª edição do Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte. O evento foi realizado na manhã desta terça-feira. Um seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte diferente, mais leve, musical. A 37ª edição do evento reuniu empresários, autoridades e especialistas para discutir o potencial das atividades artísticas e culturais como um instrumento de desenvolvimento econômico. Nós estamos vivendo um momento em que tanto os recursos públicos como os recursos privados eles estão muito escassos devido à crise que o país enfrenta nos 3 níveis de governo. E a gente está aqui para discutir a cultura como impulsionador do desenvolvimento, a cultura como uma geração também de negócio, a cultura ser uma coisa viável, sustentável. Então, estamos aqui com especialistas para discutir esse assunto. Para debater o poder da arte e da cultura como elementos transformadores na sociedade, foram convidados palestrantes de peso. Entre eles, a cantora Zélia Duncan. A artista destacou a riqueza da cultura nordestina e citou os caminhos para impulsionar a economia através da arte. Eu vim dar um depoimento de artista, da vida toda, né? Acho que
Parece quase um sonho ter que falar sobre isso. As pessoas talvez não se deem conta do quanto a cultura está na vida delas. As coisas têm que andar juntas, né? Você não pode nunca abrir mão. Se você abrir mão da cultura, você abre mão do próprio povo, né? E a arte vem do povo, os artistas são o povo. Várias autoridades políticas estiveram presentes no evento, entre elas a governadora do estado, Fátima Bezerra. Recentemente, editamos o decreto disponibilizando 3 milhões de reais para o incentivo à cultura através da lei Câmara Cascudo. Igualmente, nos próximos dias, vou anunciar mais um edital no valor de 3 milhões, este destinado para o Fundo Estadual de Cultura, todo o empenho que nós estamos tendo no sentido de destravar, de acelerar, concluir obras importantíssimas como o nosso Teatro Alberto Maranhão, a Biblioteca Câmara Cascudo. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, também esteve no evento. O chefe do executivo falou dos eventos culturais que vem promovendo. Segundo ele, é uma boa oportunidade de estimular a geração de empregos. Diversas atividades culturais que nós temos incentivado, nós temos patrocinado e financiado pela Prefeitura Municipal. Eventos importantes como o Festival Literário, como o Natal em Natal, que durante 30 dias proporcionou shows com artistas da terra, movimentos, apresentações teatrais ao ar livre e na área, ao entorno de onde ficou e se localizou a árvore de Natal em Mirassol. Fizemos também o grande carnaval, o carnaval multicultural da cidade de Natal. Realizamos também o Natal em Natal e vamos realizar agora o São João, que é a grande inovação. Vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, o vereador Fúvio compareceu ao seminário e falou o quanto o evento acrescenta tanto à iniciativa privada quanto ao poder público. Um estado como o nosso, com as potencialidades como as nossas, e numa cidade como Natal, é de extrema relevância esse debate e esse entendimento de que a arte e a cultura são realmente impulsionadores da nossa economia e da nossa cultura. A Secretaria de Mobilidade Urbana, STTU, agendou para esta quinta-feira, às 8h30 da manhã, uma nova reunião para definir o reajuste da tarifa de ônibus. Caso a proposta da STTU seja aprovada, o valor da passagem deve subir para R$ 3,90, no caso dos usuários que utilizam o cartão, e R$ 4,00 para quem decidir pagar em dinheiro. A reunião vai acontecer na Secretaria Municipal de Administração. A Defesa Civil Municipal divulgou um aplicativo que emite alerta de riscos e desastres naturais. Veja como fazer para se cadastrar. Os alertas serão informados via mensagem de texto, a popular SMS. Pelo celular, o usuário ficará sabendo sobre a ocorrência de chuvas, vendavais, deslizamentos, inundações e outros fenômenos naturais com potencial de risco para a população. Os interessados em receber as mensagens devem enviar um SMS para o número 40199. Em seguida, esse usuário vai receber uma mensagem informando que está apto para receber os alertas. O serviço de alerta é totalmente gratuito. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. Depois do intervalo, eu vou conversar com a secretária de Educação de Natal, Cristina Diniz, aqui no estúdio. O Câmara Repórter volta em instantes. Não saia daí. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O
Câmara Repórter está de volta e nós recebemos aqui no estúdio a secretária municipal de Educação de Natal, Cristina Diniz. Professora, seja muito bem-vinda ao Câmara Repórter. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Secretária, faz menos de um mês que a senhora assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Natal, mas a senhora, ao mesmo tempo, já fazia parte dos quadros da Secretaria, muito ligada à questão da educação infantil aqui em Natal. E até começando sobre esse assunto, recentemente aqui na Câmara foi aprovado um projeto de lei que institui o programa Creche para Todos, que pretende estimular a Prefeitura a ações no sentido de acabar com a questão dos sorteios para vagas, né? A senhora que tem um amplo conhecimento sobre esse assunto, foi diretora, né, do Departamento de Educação Infantil. Que ações, na sua gestão, à frente da Secretaria, pretende implantar nesse sentido? Bom, eu tenho uma trajetória realmente toda na educação infantil. Trabalhei 33 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte como professora, como coordenadora, como gestora. E passei no concurso de educador infantil do município de Natal e fui convidada a assumir a direção do Departamento de Educação Infantil. Daí, passei 2 anos e 3 meses e fui surpreendida com o convite do prefeito Álvaro Dias, por indicação de pessoas da secretaria, meus pares, professores, para assumir o cargo. Então, realmente, amanhã estou completando um mês como secretária e isso tem sido um grande desafio realmente profissional para mim. Quanto à questão da educação infantil, esse projeto, nós recebemos e estamos dando um parecer sobre. A educação infantil ela é dividida em 2 etapas, a etapa de creche e a de pré-escola. A creche ela é para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. A etapa de pré-escola, ela é obrigatória já. Não era, mas passou a ser obrigatória depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. E é hoje atendida plenamente na rede. Então, todos que procuram a rede para vaga na etapa de pré-escola, eles são atendidos. Se não, nos nossos CMEs e também em algumas escolas que nós temos pré-escola, nós temos 9 escolas contratadas no município que recebem esse excedente. É possível ampliar essa contratação, secretária, enquanto novas escolas ou CMEs não são entregues? Bom, aí voltamos para a questão da creche. Essa é a questão da pré-escola. A creche, ela não é uma etapa obrigatória. Ela tem uma demanda muito grande, mas ela não é obrigatória. Ela é uma opção da família, inclusive, de botar ou não seu filho na escola muito cedo e também do governo. E nós, em Natal, temos já assim, um grande atendimento a essa etapa. Para você ter uma ideia, a média nacional dos municípios de atendimento à creche fica em torno de 30% a 35%. E nós atendemos 70% de quem nos procura pedindo vaga nas creches. Não podemos atender todos ainda, certo? O sorteio é a forma mais democrática que nós encontramos para receber essas crianças, porque antigamente os pais ficavam em filas, dormindo, comprando vagas. Uma pessoa ia, ficava lá, dormia e ele pagava essa pessoa para dormir, para ele estar ali na fila para matricular a criança na creche. E hoje não existe mais isso com o sorteio. O ideal seria atender todas as crianças, mas assim, isso é uma realidade ainda um pouco distante diante do cenário nacional que nós estamos vivendo. Hoje, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando bastante, expandindo muito a rede, certo? Então, a rede de educação infantil, agora mesmo nós vamos entregar 2 CMEs que estão ampliando, os 2 juntos,
além das crianças que ele já tem, eles estão ampliando em torno de 600 vagas. Então, Muito assim, importante são isso. 600 vagas a mais que nós vamos ter Para receber de educação infantil. Então, essas são as nossas ações que nós estamos propondo fazer nessa gestão. Certo. Secretaria, ainda, claro, falando sobre educação, né, sobre essas demandas da pasta, recentemente a Secretaria lançou um edital de convocação para professores temporários. Quais são as principais necessidades da Secretaria desse ponto de vista do quadro, né, das escolas municipais e também dos centros de educação com educadores? Vamos dizer, essa seleção para temporário saiu a semana passada, se eu não me engano, e ela tem chamada para educadores infantis e também para professores do ensino fundamental, os anos iniciais, com disciplinas de arte, de música, dança, libras. Então, assim, esses professores, eles vão suprir a demanda dos professores efetivos que estão afastados por um motivo qualquer, doença, aposentadoria. É um contrato, então, com um período determinado. Por 2 anos. E aí, nós estamos com um concurso para professor efetivo também, que vai englobar educadores e professores, para sair, eu acredito que em breve, dentro de 1-2 meses, eu acredito que nós estejamos lançando esse edital do concurso efetivo. Secretária, falando em educação também, nós sabemos que uma grande preocupação, principalmente do ponto de vista da educação básica, né, dos anos iniciais, é garantir realmente a alfabetização das crianças, né, que elas realmente tenham essa formação desde cedo, sejam alfabetizadas, e mesmo também há uma preocupação para quem está fora de faixa, né? Tem algum projeto nesse sentido que a senhora pretende desenvolver voltado para a alfabetização aqui em Natal? Sim, inclusive é um desejo do prefeito Álvaro Dias, que já vem há algum tempo pensando num grande projeto de alfabetização realizado pela Secretaria, até em parceria com outras instituições, talvez com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para que nós possamos alfabetizar boa parte da nossa população que ainda não é alfabetizada. Nós temos um grande número de pessoas que não são alfabetizadas, em torno de 10% da nossa população, é um número alto, e nós desejamos, junto com o prefeito, fazer esse programa e buscar essas pessoas que não tiveram acesso à escola por uma razão ou outra e trazê-las para esse mundo da alfabetização e do letramento. Esse projeto ele já tem um período para começar? Como é que vocês estão planejando isso? Não, ele está se desenhando. Nós estamos conversando com programas que já existem. Dentro da própria secretaria, nós temos no Departamento de Ensino Fundamental um setor que trata da alfabetização. Então, estamos conversando com esse setor, estamos conversando com um programa também chamado ProJovem e acredito que em breve nós estaremos já com assim, um cronograma de ações. Vamos apresentar o prefeito, preparar tudo para apresentar o prefeito e aí nós vamos ter a dimensão realmente desse programa. Quantas pessoas ele vai receber, vai atingir, né? Que população será essa? Nós vamos ter que também sair em busca dessas pessoas, onde estão. Certo. Secretaria, até assim, para um projeto desse realmente não só ser iniciado, mas se firmar, é importante que haja recursos, não só para esse programa, mas para toda a manutenção da educação pública municipal. E na Câmara Municipal, nesta terça-feira, houve uma importante discussão a respeito da manutenção do Fundo da Educação Básica, o Fundeb, né, que só tem previsão de execução até o fim deste ano. Como é que a senhora vê essa situação? Isso pode, se for confirmado o fim desse fundo, isso pode realmente comprometer a viabilidade da escola pública, não só aqui em Natal, mas no país? Eu vejo com muita preocupação, se houver realmente esse pensamento, essa ideia de fim do Fundeb é muito preocupante, porque o Fundeb ele traz recursos para a educação, né? Ele paga grande parte da nossa folha de professores e educadores. Então, se no município como Natal ele vai trazer
um estrago, vamos dizer assim, tão grande, se ele não existir mais, você imagine nos municípios menores. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque o Fundeb ele é feito de muitas lutas sociais. Inclusive, quando ele foi criado em 2008, as creches não faziam parte do Fundeb, era só para a escola. E aí nós fizemos um movimento, fomos para a rua, lutamos e conseguimos que as creches fossem incluídas também para ter direito a esse recurso. Então, assim, o Fundeb é essencial, ele não pode deixar de existir. Inclusive, o Fundeb seria fundamental para a execução dos planos de educação, né? Temos um plano municipal em vigor, com metas estabelecidas. Isso inviabilizaria também esse plano? Uma boa parte das metas, porque nós precisamos de recursos para poder trabalhar. E a educação, tudo da educação é para ontem, não é para amanhã nem é para depois. As demandas são muito urgentes. E tudo tem que acontecer muito rapidamente. Então, se nós não dispusermos de recursos básicos para que a gente possa desenvolver os projetos, nós não vamos conseguir fazer muita coisa. E falando ainda em projetos, a senhora há pouco falou sobre construção de 2 CMEs, né, que estão para ser entregues. Há outras obras da Secretaria, né, para escolas municipais ou reformas que estejam em andamento, que podem ser entregues esse ano ainda, secretária, também? No dia 23 agora de maio, nós estaremos entregando a Escola Municipal Santos Reis. Não é uma escola nova, mas reformada, com uma quadra nova, totalmente refeita, que estava muito estragada. A escola toda pintada, com 2 banheiros construídos a mais. As necessidades que foram pedidas e estão sendo contempladas. Então, assim, vai ser uma satisfação entregar essa escola agora. E os 2 CMEs, eu acredito que daqui para o final do mês, nós também estaremos entregando 2 CMEs muito grandes, são os primeiros CMEs... Em quais regiões da cidade? Na Zona Norte, todos 2. Eles também não são CMEs novos, eles estão substituindo, mas, como eu disse anteriormente, com uma ampliação enorme de vagas. Então, assim... Será uma grande satisfação agora nesse mês de maio fazer essas 3 entregas, né, junto com o prefeito de Natal, à população que é tão carente de escola e de unidade de educação infantil. Certo. Secretária de Educação de Natal, Cristina Diniz, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Repórter. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para falarmos da educação do município de Natal. Muito obrigada. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos, obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar nesta quarta-feira, às 8h30 da noite. Tchau!